A paz, irmã Rosa, a paz, irmãos, seu esposo, irmão Ben, a Thaís, o Jonatas, as irmãs Luzia, Carol, Noêmia e o irmão Rísio. Irmã, eu queria comentar que eu gostei muito das perguntas porque elas me motivaram a estudar mais e é muito bom ter coragem de perguntar. Muitas vezes, no meio em que nós estamos, seja uma comunidade, seja uma congregação, seja uma escola, em outra circunstância, nós temos vergonha de perguntar, porque pode ser que as pessoas interpretem algo atrás dessa pergunta e venha uma condenação e venha uma acusação. E é bom perguntar, é bom duvidar, é bom questionar, porque a nossa fé será mais forte. É bom ser cético, sabia? E cético não no conceito da palavra em português, mas no conceito da sua palavra do grego. Originalmente, essa palavra vem do grego, que significa não a pessoa descrente, mas a pessoa que pergunta, a pessoa que observa. Sejamos nós assim, observadores e perguntemos daquilo que nos cerca. Perguntemos sobre tudo. O Senhor quer que nós perguntemos. Em Jeremias 33:2, o profeta diz o que Deus falou. Ele diz assim: pergunte-me e eu lhe contarei coisas maravilhosas, segredos que vocês não sabem desde a fundação do mundo. Ou seja, o próprio Senhor, Isaías também, 45:11, tem um verso parecido, e eu até gostaria de mencionar que eu vou deixar a lista dos versículos, desse versículo que eu mencionar e de outros que eu não vou mencionar, para economizar o nosso tempo, para essa reflexão não ficar muito longa, mas eu deixarei na descrição do vídeo no YouTube. Esse áudio vai subir como um vídeo e lá na descrição estão os outros versículos e é coerente e interessante que cada um pesquise, verifique esse versículo, verifique o contexto. A gente não tem tempo de ler a passagem toda e analisar o contexto, mas é bom verificar o contexto de onde esse verso está colocado. Eu até estou preparando uma reflexão sobre a questão de muitos chavões, muitas frases que são usadas no meio evangélico serem tiradas completamente fora, tiradas de seu contexto para afirmarem alguma outra coisa, normalmente com relação à prosperidade e bem-estar. Bom, com relação às perguntas, eu até diria, mas eu vou estudar, mas o líder não pode ensinar? Pode ensinar, pode ajudar as pessoas, né? Nós temos que buscar as fontes, mas a Bíblia, ela é um livro, ela é a palavra de Deus e é um livro de revelação individual. O Senhor quer falar com cada um de nós, recebermos essa revelação e não uma revelação indireta. É importante que sejamos discípulos do Senhor e não discípulos de homens que muitas vezes vão ao vento de doutrinas. Para embasar isso, eu digo Marcos 15:37. Quando Jesus morreu na cruz, o véu do templo se rasgou. O véu do templo se rasgando, ele significa que nós podemos entrar no Santo dos Santos, local que era permitido no templo judeu entrar o sacerdote apenas uma vez por ano e com todo um preparo. Então, quando Jesus morreu, ele liberou essa entrada ao Santíssimo por nós. E nós faremos essa entrada pela palavra, pela oração, pelo acesso que o Espírito Santo nos dá. Então, ler a palavra é muito importante. Buscar a presença do Espírito Santo é mais importante ainda, porque é Ele quem vai nos conduzir no entendimento da palavra. Jesus uma vez disse
está em Mateus 22, 29, que os judeus estavam errando porque eles não conheciam as Escrituras nem o poder de Deus. É importante os dois. Não basta ter só a Bíblia. Conheço muita gente que tem a Bíblia de cor, abandonou a esposa, cometeu heresias. Ou seja, para que saber a Bíblia de cor? Conheço muita gente que sabe o grego e o hebraico. São autoridades mundiais nessas línguas, mas a vida é um colapso. Não adianta nada sem o Espírito de Deus. Bom, eu vou basear as respostas, fazer, é claro, um parecer meu, uma minha opinião, mas não baseada na tradição. Vou tirar a tradição de lado, essa tradição que vem do catolicismo, é uma tradição que perpassa depois pelos cristãos protestantes, dos movimentos reformistas evangélicos. Eu não vou me basear nisso. Vou tentar extrair um entendimento daquilo que o texto está dizendo, não aquilo que o líder tenha me ensinado. Vou tentar entender o que a palavra fala sobre isso. Lembrando que Jeremias disse: pergunte-me e eu responderei. Jeremias 33. Então, colocar em prática. Pergunte-me, Senhor, nós estamos perguntando, responde ao nosso coração por misericórdia. E essa é uma situação muito interessante, porque essa pesquisa ela tem que ser natural. Certa vez Paulo, ele estava na cidade de Filipos. Dessa cidade de Filipos, ele e Silas partiu para Tessalônica. Na cidade de Filipos foi aquela passagem do carcereiro que se converteu. Eles foram para Tessalônica e lá o texto de Atos, capítulo 16 e 17, diz que, aí na realidade no 17, né, diz que aqueles homens, aqueles judeus que ouviram a pregação de Paulo e de Silas em Tessalônica, não aceitaram todos de prontidão a palavra. Então, no verso 11 do capítulo 17, menciona que depois Paulo e Silas eles foram para Bereia. E diz assim: os judeus que moravam em Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois ouviram a mensagem de Paulo com grande interesse. E olha o detalhe, hein? Todos os dias examinavam as Escrituras para ver se Paulo e Silas ensinavam a verdade. Ou seja, tudo o que qualquer pessoa falar, nós devemos examinar para ver se está na palavra e qual é o contexto que foi usado. Não adianta, posso tudo naquele que me fortalece, então você pode ter riquezas, você pode ter tudo. Vamos verificar um dia o que diz Filipenses. O que Paulo diz em Filipenses sobre isso é muito diferente. É muito diferente. Bom, vamos lá. Então, o contexto é importante, a nossa resposta deve estar dentro de um contexto e temos que prestar atenção à mensagem do texto, tentar nos livrar da tradição. Eu tenho feito um exercício há algum tempo que é tentar me separar da tradição e de qualquer interpretação. Eu faço mais ou menos o seguinte: eu me coloco numa posição hipotética, né? Me coloco como um personagem que tenha nascido numa ilha. Esse personagem cresceu longe da civilização, nunca teve contato com civilização, mas de alguma forma aprendeu a ler, os seus pais ensinaram a ler, e nessa ilha um dia ele encontrou uma Bíblia, talvez vinda de um naufrágio, alguma coisa. Essa pessoa começou a ler a Bíblia, ele foi tocado pela pregação de Jesus, esse morador dessa ilha se converteu ao Senhor, começou a ser um seguidor do caminho e espalhou aquilo para aqueles irmãos daquela ilha, para aquelas pessoas, todos se converteram e formaram uma congregação, né? Eles eram a própria igreja. Um dia essas pessoas tiveram um contato com o Ocidente, foram resgatados, e lá eles encontraram outros cristãos.
Só que esses cristãos de terra firme eram muito diferentes deles, porque eles faziam coisas que não estavam na Bíblia. E deixaram de fazer outras que estavam na Bíblia, e vamos dizer, no Novo Testamento. Esses cristãos de terra firme escolhiam tradições para seguirem e aboliam outras. Às vezes até mesmo dentro de um mesmo contexto histórico, de uma mesma narrativa, de um mesmo livro. É, essa história, ela traduz mais ou menos o que eu tenho feito. Tenho tentado me desligar da tradição eclesiástica, das histórias eclesiásticas, dos ritos que me foram passados, para tentar entender o que a Bíblia diz sobre o assunto. Bom, vamos lá às questões. Confessar o pecado para um líder, ou só para Deus. Vamos buscar uma passagem exemplar na Bíblia que a gente pode entender. Na verdade, vamos usar duas passagens. As outras, como eu disse, vão estar na descrição do vídeo. Vou usar Tiago. Confessar. Tiago diz, capítulo 5:16, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. O Salmo 32 também diz no verso 5 algo bem interessante, convém mencionar aqui: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Existem outras passagens, estão no vídeo, na descrição, mas vamos nos basear nessas duas. Elas têm um contexto dentro daquilo em que nós colocamos. Aliás, o livro de Tiago, o contexto que ele se refere a múltiplas coisas, múltiplos assuntos. É uma, é uma, é uma situação um pouco delicada, né? Porque é muito amplo, na realidade, as questões que Tiago aponta, convém ser lido. Bom, eu acho que o próprio Tiago nos dá a chave para a interpretação, se nós devemos confessar, para quem nós devemos confessar, né? Junto ao verso de Salmos. E eu digo que Tiago tem a chave da interpretação, que não é nenhum mistério, não precisa saber grego e hebraico, porque a passagem é muito clara, está diante dos nossos olhos. Quero até colocar que o termo confessar, ele não tem nenhum simbolismo ritualístico. Em grego significa falar, contar para alguém. Tá? Então, quando você está... o texto poderia estar dizendo, olha, nós temos que falar, contar, então não é nada que às vezes, como alguns ritos religiosos, embutem isso, toda uma estrutura, você tem até o confessionário para ir... Não é isso, a palavra não nos dá essa orientação. Vamos pegar dessa pergunta, se nós devemos confessar ao pastor ou só a Deus, e tentar elaborar 3 questões. Precisamos confessar? Ou seja, nós precisamos confessar nossas culpas e pecados, a primeira. A segunda, a quem devemos confessar? E por que nós devemos confessar? Se for responder brevemente a cada uma dessas, bate pronto, eu diria assim: precisamos confessar nossas culpas e pecados? Sim, precisamos. A quem devemos confessar nossos pecados? A Deus, aos irmãos, às irmãs. Por que confessar os pecados? Para recebermos perdão, para sermos purificados de toda injustiça, para sermos curados. De uma forma mais detalhada, então a gente diria o seguinte, eu pensaria o seguinte: precisamos confessar as culpas? Sim. Então todas as passagens deixam muito clara essa situação de que a gente realmente precisa, mas não é ritual. A quem nós devemos confessar? Então, a Deus em primeiro lugar, mas eu posso confessar para um irmão ou irmã? Pode sim, claro. Pode ser o pastor? Claro, o pastor é um irmão, tem que ser um irmão. O pastor, na realidade, ele tem a função, ele é um irmão e tem, naquele momento, a função de cuidar das ovelhas, do Senhor. Mas tem que ser obrigatoriamente um pastor? Não, porque a palavra não diz isso.
Agora, por que confessar os pecados? Para sermos curados, para sermos perdoados. O pecado, ele é uma doença. Jesus disse em Marcos 2,17 que não eram os sãos que precisavam de médico, mas sim os que estão doentes. Só que em Mateus, no início do livro, diz que o Senhor veio para nos salvar dos nossos pecados. Ou seja, a salvação é dos pecados e quem está com pecado está doente. Por isso ele diz, eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Então, o pecado é uma doença. Qual é o meu parecer? A confissão é um ato de reconhecimento de que algo está errado em nossa vida, de que nós pecamos. Só que além da confissão é preciso o arrependimento, a mudança de vida. Não adianta eu blá 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 confesso, tem muito bandido que confessa e não se arrepende. Nós precisamos nos arrepender. E é por isso que nós devemos confessar ao Senhor. Ah, mas Ele sabe dos nossos pecados? Claro que sabe todos, só que Ele quer que nós tenhamos a dignidade de reconhecê-los todos, porque assim temos ciência dos pecados para dizer, Senhor, eu vou lutar contra esses pecados e serei santificado. Porque a tua palavra quer que eu seja. As pessoas falam, lugar de santo é só lá no céu. Não, lugar de santo é aqui na terra, para fazermos diferença, porque o Senhor Jesus foi santo e Ele é o nosso exemplo. Santo como homem, sem nenhum poder divino, santo por sua vontade, por sua determinação em obedecer ao Pai. Agora, quem confessar? Podemos confessar também a outras pessoas fora a Deus, porque a palavra nos diz que nós devemos confessar ao Senhor. Salmo 32, confessei-te o meu pecado. Bom, sim, nós podemos confessar, porque vamos começar a colocar aí a questão de Tiago. Se nós estamos doentes, podemos pedir ajuda. Digamos que existe um pecado em curso, então eu estou doente, eu vou pedir ajuda. O confessar, o que significa? É dizer a um irmão, a uma irmã, irmão, socorro, eu preciso de ajuda, eu estou com esse problema, não consigo me libertar. Ore comigo, ore por mim. É isso que significa confessar. Confessar é falar, não é ritual, não é um sacramento que depois de confessar está tudo certo. Não, pelo contrário. Depois de confessar a Deus ou ao irmão, é a luta. É a luta, é a oração, é a vigília para não pecar. Essa é a ação. Esse é o motivo. Então, o confessar do pecado, confessar para o pastor, tem nada resolvido. O pastor pode começar a orar, deve começar a orar por isso. O irmão deve começar a quem nós confessemos os pecados, deve começar a orar também, porque foi uma abertura de coração, de confiança para essa pessoa em estar a par de algo íntimo em nossa vida e assim nós estamos compartilhando algo para que essa pessoa, esse irmão, essa irmã lute conosco essa batalha espiritual. Mas não significa que após confessar está tudo certo. Não, após confessar tem que ter arrependimento e mudança de vida. Parar de pecar. Vá e não peques mais. Esse é o sentido. E para dar essa força, muitas vezes a gente precisa de alguém para orar conosco. Já pedi muita ajuda, irmãos. Olha, eu não consigo, me ajuda, me ajuda. E Tiago, ele deixa claro esse motivo. Por que nós vamos confessar? Ele diz para orar uns pelos outros, para que sareis. É por isso. O pecado vai ser confessado para que nós saremos, porque o irmão vai nos ajudar, a irmã vai nos ajudar a orar. Mas aí eu coloco uma situação. Não sei se ficou claro, mas eu estou colocando uma situação para um pecado em curso, uma situação que eu não consigo me libertar. Eu estou doente. Mas e se nós considerarmos que eu já sarei desse pecado? Ou seja, já fui curado, já fui liberto. Já confessei ao Senhor. Mas esse pecado ficou no passado.
Eu não vou dizer nessa situação se você tem ou não que confessar, mas eu faria uma pergunta. Se você já venceu esse pecado, se já foi curado dessa doença, por que pedir novamente oração sobre isso? Já foi liberto. O Senhor já soube e libertou. Mas fica uma pergunta, uma indagação para a gente pensar sobre isso. Bom, a segunda questão é: no retorno de Jesus, os nossos pecados serão expostos? Sim. Haverá manifestação dos pecados no juízo dos pecados. O, o Senhor Jesus, como um juiz, vamos pensar num juiz aqui da terra, são, para alguma pessoa, um réu ser acusado e condenado, deve haver provas, e essas provas são expostas em um julgamento. Então, comparando a situação, o Senhor, como um justo juiz, o justo juiz também vai mostrar os motivos do porquê houve a condenação. Onde eu estou me baseando nisso? 1 Timóteo 5,24. Paulo diz: os pecados de alguns homens são manifestos precedendo o juízo, e em alguns manifestam-se depois. Assim mesmo, também as boas obras são manifestas, e as que são de outra maneira não podem ocultar-se. Então vai ser exposto antes ou depois. Em algum momento vai ser exposto o pecado e as ações. Apocalipse 22 também diz: e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. O Senhor nos diz. Então, sim, vai ser exposto. E é interessante que em uma outra passagem, Apocalipse 20, diz assim: eu vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. Atente-se a isso. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E muitos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E o versículo vai indo, e no fim ele diz assim no 15: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então as palavras de Apocalipse nos deixam claro que existem dois livros. Um é o livro da vida e outros livros. Eu acredito, essa é a minha opinião, que no livro da vida estão escritas as ações dos santos e não os seus pecados. Nos outros livros, ou no outro livro, aí estão escritos os pecados. Então, o meu parecer é de que, quando estamos em Cristo, nós estamos, como diz Paulo aos Colossenses, capítulo 2, 11, nós fomos sepultados com ele no batismo, e nele nós ressuscitamos pela fé e poder de Deus. Ou seja, e ainda depois ele diz assim, né, que ele nos vivificou perdoando as nossas ofensas e havendo riscado o documento que era contra nós nas suas ordenanças. Essa palavra riscado em grego é apagado. Algumas Bíblias trazem riscado, mas o termo correto é apagado. Porque se você risca um documento que está escrito, você até consegue ler o que está embaixo do risco. Agora, se o documento, a linha é apagada, não tem jeito. Ninguém vai ler o que estava escrito. Então, eu creio que nós, aquele que está em Cristo e que persevera no caminho, tem os seus pecados apagados, porque o Salmo 32 também diz: como é feliz aquele cuja obediência é perdoada, cujo pecado é coberto. Então o Senhor cobre e apaga, mas é um caminho de retidão. É isso que nós devemos prosseguir. Então, eu imagino que no dia do juízo, aqueles que não se dobraram ao Senhor terão os seus pecados, sim, demonstrados. Mas os santos, mesmo que nesse percurso tenham errado, tenham pecado, serão lavados pelo sangue do Senhor e perdoados, e os pecados não serão expostos, porque eles são novas criaturas, eles estão revestidos do Senhor. Esse é o meu entendimento. E
a última questão. Aquele que morreu, ouviu falar de Jesus, mas não se converteu, se pedir perdão, vai ser salvo? Então vamos considerar que essa pessoa, no seu leito de morte, pediu perdão. Porque pedir perdão, depois que morreu, para o Senhor não vai dar certo. Né? Então, ele, no leito de morte, pediu perdão. O que vai acontecer? Eu até voltaria e colocaria o seguinte: e aquele que nunca ouviu falar de Jesus? Vamos pensar aquelas pessoas da antiguidade, ou um índio, aquela pessoa que nunca ouviu falar de Jesus e morreu. A Bíblia também menciona algo nesse sentido, que é Paulo, na sua carta aos Romanos. A partir do verso 10, ele trata sobre isso e ele diz assim: porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seu coração, testificando juntamente com a sua consciência e pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Então eu acredito que haverá um modelo de julgamento diferente para essas pessoas que nunca conheceram ao Senhor, que nunca tiveram a oportunidade de conhecer o Senhor. Não estou falando de salvação, não sei. A Bíblia não deixa claro, não dá nem para inferir sobre esse assunto, mas que há algo diferente para haverá algo diferente para essas pessoas, sim. Agora, e para aquela pessoa em nosso tempo que teve a oportunidade, ela não nasceu num iglu, né, no meio da Groenlândia, no meio do gelo, nunca ouviu falar? Não. Se ela já ouviu falar do Senhor, aí a situação se complica. Mas as pessoas podem dizer, eu até diria que é muito difícil. Se ele já ouviu falar do Senhor e no último segundo ele se converte. Aí as pessoas podem dizer, né, mas e o ladrão crucificado? Então, vamos abordar a história do ladrão crucificado. Lucas 23, 33 até 43, ele diz assim, sobre a crucificação de Jesus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez, e dizia a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Bom, então as pessoas tecem comentários dizendo, olha, aquele homem se arrependeu no último momento e foi salvo. O Senhor tem poder e é justo, sempre será justo para fazer o que lhe aprouver. Mas eu não sei se esse homem realmente foi salvo no último momento. Eu quero dizer que não sei se a salvação dele já não tinha sido determinada antes. Sabe por quê? Porque parece, pelo texto, que esse homem conhecia e conhecia muito bem Jesus. Eu acho que ele não foi salvo lá. Ele já era um salvo, ele já era um contado, ele já era um discípulo do Senhor. Preste atenção nas falas desse homem. Ele diz assim, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Ou seja, ele sabia que o Senhor era Deus. Os judeus e muitos discípulos achavam que o Senhor seria um rei para eles. Vamos lembrar de Emaús, os dois no caminho de Emaús lá de Lucas? Eles estavam querendo um rei que libertasse das agruras do Império Romano. Eles não entendiam que Jesus era um rei. Se ele sabia que o Senhor era Deus, então alguma coisa ele já tinha ouvido falar antes. Aí ele falou assim, mas este nenhum mal fez. Ué, como é que ele sabe que Jesus nenhum mal fez se ele estivesse pregado lá na cruz e viu Jesus naquela hora? Eu acho que é pelo contrário. Ele andava com Jesus, sabia o caminho de Jesus, comia com Jesus,
caminhava quando Jesus estava pregando, ouvia os ensinos e sabia quem era Jesus, por isso ele poderia dizer com autoridade: Este nenhum mal fez. Uma outra coisa, ele se refere a Jesus como Senhor. Os judeus, a maioria dos judeus chamavam Jesus de mestre. É importante, mas entre Senhor, que é Kyrios em grego, e mestre, tem um caminho muito grande. Ele tinha respeito, sabia que o Senhor era Deus, sabia que Jesus era um homem justo, e ainda mais, ele sabia de coisas, ou ele entendeu coisas que nem muitos dos discípulos entenderam. Ele entendeu sobre a ressurreição. E quando Jesus morreu, muitos dos discípulos ficaram tristes. Ele falou assim: Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Gente, ele sabia que havia um reino. Ele sabia que pessoas participariam desse reino. Então, Senhor, quando entrares no teu reino, porque é o reino de Deus, é o reino do céu, não é o reino da terra, Senhor, lembra-te de mim. Eu não sei, é muito difícil entender essa passagem como se esse homem nunca tivesse visto Jesus e naquele momento pedisse perdão. Por que ele ia ter que pedir perdão se ele não conhecia a história de Jesus? Por que ele não pediu, por que ele não pediu para entrar no reino para o outro bandido? Ué, por que ele foi pedir para Jesus se ele não conhecia Jesus? Então, eu imagino que esse homem conheceu a Jesus, foi um discípulo, se converteu. Mas por que ele estava preso? Não sei, a Bíblia não fala. Também não fala essa outra situação que eu estou inferindo, eu estou deduzindo. Mas se é por dedução, pode ser que ele ficou constrangido, talvez ele tenha sido um criminoso no passado, se converteu e falou: Senhor, agora eu vou lá, vou me entregar às autoridades. Fez isso, talvez a condenação dele tenha sido a morte e por isso ele estava lá. Mas ele sabia que o importante para ele era a vida eterna. Então, eu diria o seguinte: é muito difícil responder porque o texto não nos diz isso, se uma pessoa que se arrependeu no último momento vai ser salva. Mas eu diria o seguinte: se há oportunidade para conversão, nós devemos aproveitar. Porque pelos frutos nós seremos conhecidos, pelas obras em Cristo nós seremos conhecidos. Qual é a obra de alguém que se converte no último minuto? É, claro, resguardado ao Senhor todo o poder, todo o poderio para decidir, claro, e ele vai ser sempre justo. Mas é bom não correr o risco, não é? É bom que nós estejamos prestando a atenção aos sinais da nossa conversão ou aos sinais da nossa vida em meio ao pecado. Ou seja, é necessária a nossa conversão. A conversão é voltar. Você está indo no caminho, você volta, você faz a curva. Conversão não é um conceito etéreo, você estar em uma direção e retornar, ou seja, nós saímos da presença de Deus em um momento e, eu digo a humanidade, não é? E agora nós precisamos voltar a essa presença de Deus, porque nós fomos criados pelo Senhor. Só que o homem decidiu, por sua livre e espontânea vontade, sair da presença de Deus e traçar outro caminho. Então Adão começou esse caminho. Então agora é o momento de dar a volta e voltar ao seio do Pai. Então, isso não é religião, isso não é ritual. Estar com Deus, com o Senhor Jesus, não faz parte de algo mágico ou etéreo. É um caminho de conversão e de reconhecimento que Ele é o único Senhor. E só a Ele devemos dar a glória. Então, temos que aproveitar todos os nossos momentos para a cada dia nos convertermos mais e mais ao Senhor. Porque às vezes a gente acaba naquele caminho desviando 1 milímetro daquele caminho, só que daí 20 quilômetros, 1 milímetro vai nos colocar completamente fora do alvo. Então, todo dia
todo momento é momento de conversão. Irmãos, a paz do Senhor, que a graça do Senhor Jesus esteja com todos vocês, dando ânimo para estudar, para buscar mais a Bíblia, para perguntar ao Senhor aquilo que Ele tem para as suas vidas, para as nossas vidas. E que essa misericórdia do Senhor seja um ânimo, seja a doçura para que nós continuemos nessa caminhada, ainda que com todas as dificuldades, porque elas não significam nada em comparação com a eternidade na presença do Senhor Jesus. A paz, irmãos.